Amada irmã, amada igreja, bom dia nesta segunda-feira, dia 19 de março de 2018. Amados, mais uma vez o Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos manda trazer uma palavra de edificação e principalmente de exortação para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja. Mas primeiramente, em nome de Jesus, como de hábito, como de costume, nós queremos abraçar, cumprimentar e parabenizar todos os aniversariantes que nesta segunda-feira, que neste dia 19 de março de 2018, e em todo o decorrer desta semana, completam e comemoram mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam por sobre todas as vossas vidas, saúde e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, amados, nós vamos falar de um tema muito sério. O Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos manda trazer uma exortação muito séria para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja, que diz respeito, amados, às pessoas que descem a cova. Ou seja, nós estamos ouvindo muitas heresias dentro das congregações, muitas heresias no meio cristão principalmente. Ou seja, o que é uma heresia? É uma doutrina contrária ao que foi definido em matéria de fé. É um absurdo, amados. Nós estamos ouvindo muitos absurdos. Porque uma criança às vezes morre, um jovem morre, um adulto que ainda não atingiu a idade avançada morre. Aquilo ali foi da vontade de Deus. Aquilo ali, ou se acontece um acidente, a pessoa diz, porque Deus está pesando a mão. Não, Deus não quer a morte, não tem prazer na morte do que morre, a não ser quando chega uma idade avançada, da terra velhice, em que Deus recolhe, como diz a palavra, como um feixe de lenha. Deus abraça, Deus recolhe, e essa pessoa vai descansar no Senhor. Mas enquanto está jovem, amados, nós temos que nos ater muito às questões, nós temos que prestar muita atenção nas coisas. O pecado, a palavra que sai das nossas bocas, ela tem poder de vida e de morte. Ou seja, as pessoas às vezes ficam se amaldiçoando, ficam amaldiçoando outras pessoas, e muitas das vezes não tem pessoas, naquele meio não há pessoas que com entendimento para quebrar aquelas ferramentas, condenar aquelas línguas, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. E muitas pessoas estão usando as suas bocas, as suas línguas para amaldiçoar, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos de seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E também está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. Ou seja, eu falo uma palavra, ela vai e se cumpre. Ela se cumpre e ela volta cheia, ou seja, ela volta cumprida já com aquilo que eu enviei, ela volta já trazendo o retorno daquilo que eu falei. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado com as palavras, nós não devemos falar palavras de morte, palavras negativas. Por quê? Porque o nosso Deus não tem prazer em quem desce a cova, porque quem desce a cova não louva ao Senhor, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 18 e 19, porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em sua verdade os que descem a cova. Os vivos, estes te louvarão como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a sua verdade. Ou seja, quem desce a cova não louva ao Senhor, quem desce a sepultura não glorifica ao Senhor. Os mortos não glorificam ao Senhor, amados. Os vivos, estes te louvarão como eu hoje faço, como nós fazemos, como hoje eu estou fazendo. O Pai, que é o nosso Deus e Pai, aos filhos, que somos nós, que andamos em obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, que já recebemos e confessamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, mas a todos quantos o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
o Pai aos filhos, o nosso Deus e Pai a nós que recebemos, confessamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, fará notória a sua verdade, fará visível, Ele nos mostrará a sua verdade. Portanto, amados, aí muitas pessoas podem questionar, por que acontecem muitas coisas trágicas com crianças? Aí nós vamos lá ver em Êxodo capítulo 20, versículos 5b e 6. Não te encurvarás a ela, nem servirás. Versículos 5 e 6. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, enquanto a criança ela não atinge, o filho ele não atinge a idade de ser responsável pelos seus atos, de se responsabilizar pelos seus atos, de se manter, de se sustentar, tudo que os pais fizerem recairão, as consequências também recairão sobre as vidas dos filhos. Portanto, vamos ficar alertas para esse fato, conforme está escrito também em Ezequiel capítulo 18, a responsabilidade é pessoal, o título, dos versículos 19 em diante, pois está escrito ali: mas dizeis, porque não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mas para a criança, para a pessoa fazer juízo e justiça, ela tem que estar cônscia dos seus atos, ela tem que estar numa idade que ela seja capaz de se responsabilizar por ela mesma, porque enquanto ela estiver sob a responsabilidade dos pais, dependendo dos pais, os atos dos pais recairão sobre os filhos. De todas as suas transgressões que cometeu, não se fala a memória. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. E o nosso Deus fala: desejarei eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça, cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Então, amados, nós temos que ficar muito atentos, nós temos que atentar para a palavra de Deus, para os mandamentos de Deus, para os ensinamentos de Deus contidos nas suas sagradas escrituras, e que fique esta palavra de exortação para a amada igreja, e oremos, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por nos mostrar, por nos trazer uma palavra esclarecedora para a amada igreja, neste dia 19 de março de 2018, por nos mostrar que quem desce a cova não louva ao Senhor, que Deus não tem prazer em quem desce a cova na idade jovem, e sim, o nosso Deus recolhe como feixe de lenha quando a pessoa já alcança aquela idade bem avançada, quando já alcança a velhice. Senhor, muito obrigado, continue a nos exortar, continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém.